Você já parou para se perguntar por quê? Mesmo sabendo que aquela pessoa não te valoriza, você continua se sentindo atraído por ela? Não importa o quanto te ignore, critique ou te faça sentir menor, algo dentro de você insiste em permanecer preso. Essa pergunta ecoa na mente de muitos, como um mistério difícil de decifrar. Imagine a cena. Você está em uma roda de amigos, todos se divertem, mas basta aquela pessoa chegar para que seu coração acelere. Ela mal olha para você, mal se importa, e ainda assim, é como se o mundo parasse ao redor. Por que será que o cérebro insiste em direcionar tanta energia para alguém que não te dá o mínimo de atenção? Esse fenômeno não é apenas coincidência. Ele está profundamente enraizado em como fomos moldados desde a infância. Experiências de rejeição, ausência de carinho e até pequenas frustrações repetidas nos ensinaram, sem que percebêssemos, a confundir amor com dor, atenção com esforço e carinho com conquista difícil. É como se dentro da sua mente houvesse um registro antigo, dizendo que só é possível ser amado quando você precisa lutar, insistir, provar seu valor. Essa crença silenciosa vai se repetindo em suas escolhas, te levando sempre para o mesmo tipo de pessoa. Aquelas que não reconhecem o que você tem de mais precioso. Mas aqui está o ponto mais curioso. O cérebro humano é viciado em padrões. Quando uma situação gera dor e prazer ao mesmo tempo, ela se torna viciante. Isso acontece porque cada migalha de atenção vinda da pessoa que te despreza libera dopamina, e essa pequena recompensa se transforma em combustível para manter você preso. Você sente que a cada sorriso raro, a cada gesto mínimo de carinho, seu corpo inteiro reage como se tivesse recebido um prêmio. Só que esse prêmio nunca é constante, e exatamente por isso se torna ainda mais poderoso. Essa escassez cria uma ilusão, a ideia de que você precisa merecer aquele afeto, quando na verdade deveria recebê-lo de forma natural. Esse ciclo de atração por quem não te valoriza não é falta de inteligência nem sinal de fraqueza. É um reflexo de como sua mente foi condicionada ao longo dos anos. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para se libertar. Afinal, só quando você enxerga o mecanismo oculto, pode começar a quebrar as correntes que te prendem. Pense em quantas vezes você já disse para si mesmo: dessa vez eu vou me afastar. Mas, no fundo, bastou uma mensagem inesperada, um olhar diferente, ou uma lembrança qualquer para que tudo voltasse. Parece quase impossível resistir, como se algo mais forte que sua própria vontade comandasse suas ações. Essa sensação não acontece por acaso. Existe um mecanismo psicológico chamado reforço intermitente. É o mesmo princípio que vicia as pessoas em jogos de azar ou aplicativos de redes sociais. Você nunca sabe quando vai receber a recompensa. E justamente por isso, a expectativa se torna viciante. Quando a pessoa que não te valoriza decide, de vez em quando, oferecer atenção ou carinho, seu cérebro entende isso como uma vitória rara. Esse pequeno gesto ganha um peso gigantesco, maior do que teria se fosse algo constante. É como se cada detalhe fosse uma prova de que, talvez agora tudo mude. Esse ciclo te prende porque mistura frustração com esperança. Você sofre quando é ignorado, mas continua acreditando que o próximo encontro, a próxima conversa ou a próxima chance será diferente. E assim, sua mente fica girando dentro de um labirinto sem saída, sempre em busca de algo que nunca vem por completo. O mais cruel dessa dinâmica é que ela te faz acreditar que a culpa é sua. Você começa a pensar que não é bom o suficiente, que precisa mudar seu jeito, sua aparência ou até sua essência para ser aceito. E essa crença vai corroendo sua autoestima de forma silenciosa e perigosa. Muitos não percebem, mas essa atração por pessoas que não valorizam não é sobre amor verdadeiro. É sobre condicionamento emocional. Seu coração aprendeu a confundir intensidade com profundidade, ausência com desejo e indiferença com mistério. Só que no fim, isso não passa de uma ilusão que rouba sua paz.
Reconhecer isso é fundamental, porque quando você entende que não está sendo fraco, mas apenas preso em um mecanismo psicológico, começa a resgatar o poder de escolha. E esse é o início do processo de libertação. Enxergar que a atração não é destino, e sim uma armadilha que pode ser desmontada. Agora pare um instante e reflita. Quando foi a primeira vez que você sentiu que precisava se esforçar para ser amado? Talvez tenha sido ainda na infância, quando buscava a atenção dos pais e nem sempre era ouvido. Ou talvez em amizades que só te procuravam quando precisavam de algo. Essas experiências marcam mais do que imaginamos. Se você cresceu em um ambiente onde o afeto era condicionado, ou seja, só vinha quando você fazia algo certo, seu cérebro aprendeu a associar amor a esforço. E essa programação interna, mesmo invisível, se repete na vida adulta. Você passa a acreditar que só merece carinho quando conquista, quando prova seu valor. É por isso que pessoas que não te valorizam exercem tanto poder sobre você. Elas ativam esse registro antigo, como se despertassem a criança que ainda tenta ser aceita. Não é uma escolha consciente. É uma ferida emocional reaberta, que te faz correr atrás de quem justamente deveria correr atrás de você. O problema é que esse padrão cria um círculo vicioso. Quanto mais você se esforça, menos a pessoa valoriza. E quanto menos ela valoriza, mais você sente que precisa se esforçar. É como correr em uma esteira. Você gasta energia, mas nunca sai do lugar. Isso gera desgaste emocional profundo e sensação de vazio constante. Esse mecanismo inconsciente não significa que você está condenado a repetir a mesma história. Pelo contrário, entender essa raiz é o que abre o caminho para a mudança. Quando você percebe que a atração não é sinal de amor verdadeiro, mas reflexo de um aprendizado antigo, pode começar a escolher de forma diferente. O que falta muitas vezes é compaixão por si mesmo. Porque, ao invés de se culpar por estar preso a alguém que não te valoriza, é preciso se acolher. Reconhecer que você não está em busca da pessoa em si, mas da sensação de ser visto, aceito e amado. Essa consciência muda tudo. Quando você se dá conta disso, uma nova pergunta surge. Será que não está na hora de buscar essa validação dentro de si, e não mais nas mãos de quem nunca te entrega o que você merece? Essa virada de perspectiva é o que pode transformar completamente a forma como você se relaciona daqui para frente. Você já percebeu como muitas vezes quem realmente te trata bem não desperta o mesmo interesse? É como se o carinho genuíno fosse sem graça, enquanto a indiferença despertasse adrenalina. Isso acontece porque sua mente foi treinada a confundir estabilidade com tédio e instabilidade com paixão. Esse condicionamento cria um problema sério. Você começa a rejeitar relações saudáveis sem perceber. É como se algo dentro de você dissesse que falta emoção, quando, na verdade, o que falta é justamente o caos a que você se acostumou. Isso explica por que pessoas equilibradas parecem menos atraentes. O contraste é cruel. A calma de quem te valoriza parece monótona, enquanto os altos e baixos de quem te despreza parecem eletrizantes. Mas essa falsa intensidade não é amor, é apenas um vício emocional. E como todo vício, ele consome sua energia, sua autoestima e sua capacidade de escolher melhor. Quanto mais você se envolve nesse ciclo, mais difícil fica enxergar alternativas. Seu corpo se acostuma à montanha-russa emocional e começa a buscar sempre o próximo pico de adrenalina, mesmo que isso custe lágrimas e noites em claro. É como viver em uma prisão invisível, construída pelos próprios sentimentos. Mas aqui está a verdade que precisa ser dita. Amor verdadeiro não machuca. Amor verdadeiro não faz você implorar por atenção, não te coloca em competição silenciosa, não faz você duvidar do seu valor. Se você precisa se desgastar para ser visto, isso não é amor, é dependência disfarçada. Esse choque de realidade pode doer no início, porque significa admitir que aquilo que parecia paixão intensa
Era, na verdade, um desequilíbrio emocional. Porém, essa dor também pode ser libertadora, porque uma vez que você enxerga o veneno, fica mais fácil escolher não beber dele novamente. A partir desse ponto, a chave da mudança está em aprender a valorizar o que é simples e verdadeiro. Porque o que hoje parece sem emoção pode ser justamente a paz que você tanto precisa. O desafio não é encontrar alguém diferente, mas reeducar o coração para reconhecer o valor do amor saudável. Talvez você se pergunte: se eu sei que essa pessoa não me faz bem, por que ainda não consigo me desligar? A resposta está na forma como o cérebro lida com vínculos emocionais. Uma relação, mesmo tóxica, cria laços químicos tão fortes quanto um vício. Romper com isso exige mais do que força de vontade. Quando você pensa nessa pessoa, seu corpo libera substâncias ligadas ao prazer e à recompensa. É como se cada lembrança fosse uma pequena dose de alívio. O problema é que esse alívio dura pouco, e logo em seguida vem a abstinência, a falta, a saudade, a necessidade de ter de novo aquele contato. Esse ciclo químico é o que prende tanta gente a relacionamentos que não funcionam. Não é só emocional, é biológico. Seu corpo literalmente aprendeu a depender das pequenas doses de afeto, mesmo que venham acompanhadas de dor. Por isso, se afastar parece tão insuportável, quase como perder o ar. Mas aqui está o segredo. Assim como o cérebro se acostumou a essa dinâmica, ele também pode se reprogramar. O processo não é rápido, nem fácil, mas é totalmente possível. E começa com a decisão consciente de não aceitar migalhas quando você merece um banquete inteiro de amor e respeito. Um passo importante é reconhecer os gatilhos. Quais situações te fazem procurar essa pessoa? É a solidão? É a carência em momentos específicos? Identificar esses padrões ajuda a criar alternativas, para que você não caia sempre no mesmo buraco emocional. Conscientização é o primeiro escudo contra a repetição. Outro ponto essencial é fortalecer sua autoestima. Porque quanto mais você se valoriza, menos tolera ser desvalorizado. Quando você se enxerga como alguém digno de respeito e amor pleno, qualquer relação que ofereça menos que isso se torna naturalmente inaceitável. É como subir o padrão do que você permite. Essa transição exige paciência. Afinal, não se desaprende um padrão da noite para o dia. Mas cada vez que você escolhe a si mesmo, em vez de se submeter ao desprezo, seu cérebro entende que existe um novo caminho. E pouco a pouco, a prisão emocional começa a se desfazer. Talvez o maior desafio nesse processo seja lidar com o silêncio que surge quando você se afasta. O vazio parece insuportável, porque você estava acostumado a preencher suas emoções com aquela montanha-russa. Esse silêncio, no entanto, não é inimigo. Ele é o espaço necessário para que sua vida comece a se reorganizar. Nesse momento, muitos sentem a tentação de voltar atrás, apenas para não enfrentar a solidão. Mas é aqui que a transformação acontece. Quando você aprende a estar consigo mesmo, sem precisar de quem te diminui. Descobrir prazer na sua própria companhia é um dos atos mais poderosos de liberdade emocional. Construir novos hábitos é essencial para preencher esse espaço. Seja ler, praticar um hobby, se exercitar ou fortalecer amizades saudáveis, cada atividade substitui a energia que antes era direcionada a alguém que não te valorizava. Aos poucos, a dor da ausência vai dando lugar à alegria de novas descobertas. Outro ponto crucial é redefinir o que significa amor para você. Se até hoje amor foi sinônimo de luta, falta e esforço, talvez seja a hora de criar um novo conceito. Amor deve ser leveza, parceria, respeito e reciprocidade. Se não existe troca, não existe amor verdadeiro. Apenas dependência emocional. Essa mudança de visão não é teórica, é prática. Cada vez que você escolhe se afastar do que te machuca, reforça dentro de si a ideia de que merece algo melhor. Essa repetição cria novos caminhos no cérebro, até que o padrão antigo perde a força. É um processo de desconstrução e reconstrução.
O mais bonito dessa jornada é perceber que você não precisa mais correr atrás de quem não te valoriza. Quando aprende a se respeitar, naturalmente atrai pessoas que enxergam seu valor, porque no fundo, você só aceita do mundo aquilo que acredita merecer. E quando eleva seu padrão, o mundo responde. É nesse ponto que você começa a entender. A verdadeira liberdade não é conquistar o amor de quem te rejeita, mas aprender a rejeitar o amor que não te faz bem. Esse é o verdadeiro marco da virada, onde você deixa de ser refém das suas feridas para se tornar protagonista da sua própria história. Quando você começa a se libertar desse padrão, algo curioso acontece. As pessoas que antes pareciam irresistíveis perdem o brilho. Você passa a enxergar com clareza os comportamentos que antes ignorava. Aquela indiferença, que parecia charme, agora revela apenas imaturidade ou falta de interesse real. Esse despertar é poderoso porque tira a venda dos seus olhos. Você entende que não era você quem estava pedindo demais, era o outro que oferecia de menos. Essa inversão de perspectiva faz com que, finalmente, você perceba o seu próprio valor de uma forma que antes parecia impossível. A partir desse momento, você começa a atrair conexões diferentes. Pessoas que oferecem cuidado, respeito e reciprocidade passam a chamar sua atenção. E ao contrário do que parecia no passado, você descobre que a verdadeira paz também pode ser emocionante. O amor saudável tem sua própria intensidade. Mas é importante lembrar, esse processo não é uma linha reta. Haverá recaídas, lembranças dolorosas e momentos de dúvida. E tudo bem, o crescimento não está em nunca cair, mas em levantar mais rápido a cada vez. Cada passo, mesmo pequeno, é uma vitória contra anos de condicionamento. Ao se permitir viver relações saudáveis, você começa a reprogramar não só sua mente, mas também suas emoções. Seu corpo aprende a associar amor à calma, à confiança e ao cuidado. E com o tempo, aquilo que antes parecia irresistível perde totalmente a força, como um vício que finalmente se dissolve. Essa mudança não é apenas sobre relacionamentos, é sobre toda a sua vida. Porque, quando você entende que merece respeito e amor verdadeiro, também passa a se posicionar de forma diferente no trabalho, nas amizades e até nas escolhas do dia a dia. Tudo muda quando você muda a forma de se enxergar. E o mais transformador é perceber que, no fundo, você nunca precisou ser amado por quem não te valorizava. O que você buscava ali era apenas a confirmação de algo que já estava dentro de você. Agora, ao reencontrar essa verdade, você se torna livre para amar de forma plena, começando por si mesmo. Chegando até aqui, você já entendeu que a atração por pessoas que não te valorizam não é um destino, mas um padrão aprendido. É como uma armadilha invisível que prende milhões de pessoas sem que percebam. A diferença é que agora você enxerga o mecanismo e tem em mãos a chave para sair dele. O próximo passo é simples, mas profundo. Escolher a si mesmo todos os dias. Escolher não aceitar menos do que merece. Escolher se afastar quando o preço do amor é a sua paz. Essas decisões podem parecer pequenas, mas são elas que constroem uma vida inteira de liberdade emocional. Lembre-se, você não precisa provar nada para ser amado. O amor verdadeiro não é conquistado por esforço. Ele é oferecido por reciprocidade. Quem realmente te valoriza não te coloca em dúvida, não te faz implorar, não te diminui. Quem te ama de verdade te reconhece como prioridade. O maior desafio, muitas vezes, não é encontrar alguém melhor, mas acreditar que você merece esse alguém. Porque quando você eleva sua própria régua interna, naturalmente afasta quem não está disposto a te oferecer o básico. E isso abre espaço para conexões que realmente valem a pena. Talvez nesse momento, você ainda sinta a dor da ausência. Mas lembre-se, toda vez que você resiste a voltar para o que te machuca, está construindo um futuro diferente. Um futuro em que o amor não será sinônimo de luta, mas de parceria. E esse futuro começa com a decisão que você toma hoje. Então, a grande pergunta final é:
Você vai continuar correndo atrás de quem nunca te valorizou? Ou vai usar essa energia para construir uma vida em que o amor verdadeiro possa florescer? A resposta não está em ninguém lá fora. Está em você, na coragem de escolher a si mesmo acima de tudo. No fim, o que liberta não é conquistar quem não te quis, mas se libertar da necessidade de conquistar. É perceber que o maior ato de amor que você pode viver é aprender a se amar o suficiente para nunca mais aceitar migalhas. Esse é o começo da sua nova história. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.